E aí, Josi, tudo bem? A gente vai agora para a apresentação do nosso projeto, Granelli, Produtos Naturais. Foi um prazer fazer parte desse projeto e agora a gente vai ter a oportunidade de acompanhar. Eu decidi gravar esse vídeo para a gente observar melhor e conseguir entender cada detalhe dessa identidade visual, tá bem? Vamos lá. Então vamos lá, né, para a apresentação dessa marca. Desde já eu peço desculpas, né, por ter demorado esse mês inteiro. Mas que bom que você aguardou e a gente pôde experimentar aí. Com certeza você vai experimentar uma melhor qualidade do que teria experimentado se eu tivesse entregado em menos tempo, né? Mas enfim, sem mais delongas, a gente vai ter a apresentação aqui da marca Granelli. Eu tô fazendo esse formato um pouco mais de vídeo explicativo, né, para que você possa ir vendo e entendendo os motivos tomados por cada coisa. Então vamos lá. Granelli, né? Foi o nome que a gente escolheu. No caso, foi o nome mais belo, vamos dizer assim, né? Num, a gente teve essa dificuldade a princípio de escolher o nome, mas pensando, eu busquei esse nome, né? A disponibilidade dele, e você aprovou, e creio que é um nome que está muito nessa área, né? Lembra o que você vai vender. É claro que granel não vai ser a única coisa, né? Grãos não vai ser a única coisa, mas lembra, de certo modo, a princípio, essa área de atuação da marca, né? Então, eu coloquei aqui que Granelli é uma loja de produtos naturais, a granel, fracionados, que tem como diferencial a entrega de produtos de qualidade, somados, né, a uma relação próxima ao cliente, oferecendo orientações nutricionais. Acho que isso é algo que tem que ser levado sempre bastante em consideração, que é a diferença que você tem para os demais, né? Que é esse oferecimento dessa proximidade com o cliente, né? Oferecendo essas dicas, oferecendo melhores maneiras de ter uma vida saudável. E aí a marca, ela tem essas características que você pôde me passar, né? Séria, ao mesmo tempo alegre, conservadora, moderna, elegante, acessível, modesta, delicada, profissional, respeitadora, curiosa, exclusiva, diferente, intuitiva, confiável e sábia. Acho que é muito interessante esse sábio, porque é algo que eu tentei levar durante a confecção desse projeto, que a Granelli fosse vista pelo público como essa sábia, né? Sábia sobre o que se está se tratando ali, que o público pudesse buscar, inclusive se foi o que você me disse, né? Que o diferencial é que o cliente poderia encontrar essas dicas, essas orientações. Então acho que esse esse essa cara de sabedoria que a marca vai passar é algo que a gente deve sempre preservar, né? Esse ideal. Então, a problemática apresentada foi representar essa seriedade, esse profissionalismo do atendimento, né? Através de um visual alegre, intuitivo e leve, como o próprio natural, como a natureza e tal, como o que é saudável, né? Então, é algo que deve ser sério e profissional, porque a marca passa essa identidade, né, de ser sábia, mas também deve ser lembrada muito pela elegância, pela essa alegria. E aqui a solução apresentada, né? Foi criada uma identidade visual baseada nessa diversidade dos grãos, da diversidade dos grãos, com cores fortes e alegres, além de uma tipografia que é robusta, né? Que ela tem sim o seu peso, como a gente chama, negrito, né? Ela é mais grossa, mas ela também tem os seus pontos de delicadeza, que a gente vai ver mais para frente. O público, né? O público, eles são pessoas que buscam uma vida mais saudável e praticam atividades físicas com frequência, né, como aulas de pilates, crossfit. Então, além disso, também são profissionais parceiros, como nutricionistas e educadores físicos, né? Então, coloquei essas imagens que pode a gente levar em consideração na hora de pensar no público. Pode ser tanto profissionais, né, que trabalham nessas áreas da saúde, que buscam também uma vida saudável para os seus clientes, né? A gente podia ter essa parceria com nutricionistas, educadores físicos, também personal trainer, né, de academias. E eu coloquei essas fotografias para poder lembrar para a gente. A faixa etária desses clientes, eles são jovens, adultos e idosos, né, distribuídos entre as classes B, C e D. São pessoas que buscam um bom atendimento, também com dicas e orientações de um profissional, além de, claro, né, um produto de qualidade. Então, coloquei aqui jovens e também senhor, que eu creio que vai ser
os dois públicos que mais essa marca vai alcançar, né? Como ela não vai alcançar 100% os jovens, porque ela passa essa imagem de seriedade, né? Então, de sabedoria, muitas vezes o jovem não está tão ligado ainda nessa parte, mas alguém ali acima de 23, 24 anos já começará a se atentar para essa marca com essa visão, né? Vai buscar a Granelli com essa visão de que ali ela pode encontrar também mais dicas, que ela pode encontrar verdades, né? Coisas ali que são certezas reais para ela aplicar na vida, na busca de uma vida mais saudável, né? Geralmente as pessoas buscam essa vida fitness. E questão dos idosos também, né? Vai ter essa certa... Trazendo essas dicas, vai ter essa responsabilidade. Eles vão ver essa responsabilidade da marca, que podem dar credibilidade, podem confiar nela, assim, de maneira aberta. Então, creio que vai ser esses dois públicos que a marca vai alcançar mais. As cores, a gente escolheu uma paleta de cores, né? No caso, você mesmo me apresentou essa paleta de cores, que tivesse mais o amarelo e o verde, né? Acho que os tons quentes do amarelo eles vão representar a alegria, a agilidade e o otimismo na busca de uma vida mais saudável. A gente pode olhar nesse amarelo essa alegria, é uma cor clara, uma cor forte, chamativa, que vai ter essa agilidade, mostra algo que está em movimento, algo que está sempre em constante mudança, e vai ter ser muito otimista, né? Acho que a cor amarela nos lembra sempre esse tom de alerta, mas também esse tom de otimismo, esse tom você pode ver nos emojis, por exemplo, né? Usa essa cor amarela para mostrar realmente as expressões, a alegria, principalmente a felicidade. Eu acho que o amarelo vai representar bem essa sabedoria, vai representar essa alegria, esse otimismo e essa agilidade na busca de uma vida saudável, mas o amarelo também traz esse ponto de atenção para o que a marca vai estar expressando, para o que a marca vai estar ensinando aos clientes, principalmente aí por via de redes sociais. E aí eu coloquei outras 3 cores amarelas, outros tons amarelos que você pode estar vendo na tela, né? Para ajudar, né? Eles não vão ser o amarelo principal, mas sempre vai necessitar usar uns tons diferentes para também não ficar sempre igual. Inclusive em algumas datas comemorativas, a gente também vai poder estar usando outras cores além do amarelo e do verde. Então a gente tem aí o verde também, né? Os tons escuros do verde, né? Não é um verde tão claro, então eles vão representar mais a saúde, mais a vitalidade e a liberdade. Eu acho que esse verde também, principalmente esse verde principal, ele também vai dar essa sobriedade, né? Essa cara de alguém sério, de alguém sábio em relação aos assuntos que estão sendo tratados. E o amarelo, ele vem ali, o amarelo, para dizer que não é só seriedade, mas também tem sim sua alegria, tem sim seu otimismo em passar as ideias, inclusive na hora de se posicionar na rede social, que é algo que a gente pode conversar depois. O posicionamento na internet, você pode ter sim metade esse lado sério, esse lado sábio, mas ao mesmo tempo esse lado que vai estar ali alegre, né? Fazendo alguns vídeos, mostrando ali algumas situações. Acho que nas postagens também a gente pode colocar algumas frases, né? Se utilizar de memes que estejam ali em alta, né? Para também trazer conteúdo para o público. Então acho que as cores também trazem muito disso. E eu fui me baseando nisso muito pelo que você me disse, né? Do que a marca é, né? Você me dava atributos que eram opostos entre si, né? Como, por exemplo, sério e alegre, conservador e moderno, né? Então, são pontos que eles são opostos entre si, mas que dá para a gente fazer uma marca que compõe as duas coisas. Então, acho que o amarelo e o verde, eles são exatamente isso. Esse metade sério, metade alegre, metade moderno, metade meio elegante, né? Então, a gente consegue pegar um pouco de ambas as cores. E aqui, como eu estava falando, a gente pode usar outras cores para datas especiais, né? Algumas outras combinações, por exemplo, Dia dos Pais está chegando, por que não abrir mão um pouco do verde e dar uma volta ali no azul, né? Claro, sem deixar de lado as cores principais, as cores fundamentais dessa marca. Que a gente vai ter as tipografias, né? A fonte principal, essa que você está vendo em Otomanopi, ela vai atender algumas características, né, que são opostas, mas que também são complementares, como eu falei, que a marca possui, como séria e ao mesmo tempo alegre. Você pode perceber, né, nessa fonte ela tem sim o seu ponto sério, né? Você pode ver essas serifinhas que ela tenta ter, né?
serifas é essas pontas que a letra tem lá em cima. E ao mesmo tempo ela não tem essa serifa. Embaixo ela já termina de forma ali delicada, né? Tentando ter essa delicada. Às vezes lembra também uma fonte de aniversário, alguma fonte de herói. Então você consegue ter nessa mesma fonte principal vários atributos, várias características que você me disse. Você consegue olhar e ver seriedade, mas ao mesmo tempo consegue olhar alegria, consegue ver um certo conservadorismo e ao mesmo tempo modernidade, porque essas letras, né, elas são tão escritas e modernas ali entre si, você pode observar. E a Granelli, ela é muito acessível, mas também ela é muito exclusiva a quem tem esse acesso a ela, né? Então, ela vai estar acessível a muito público, mas essa exclusividade, material mais exclusivo que a gente pode oferecer a mais para quem se chega, né? E não para um público tão em geral. A Granelli vai ser algo que não tenta abraçar o mundo inteiro com as próprias mãos, mas aquelas pessoas que chegam até ela conseguem se identificar com a marca. Não é aquela marca tão extrovertida, mas aquela marca que fica ali na dela, que se apresenta, o seu modo de pensar, o que tem para vender, o que tem para falar, e os clientes vão estar chegando, né? Então acho que essa fonte principal traz isso, traz esses pontos opostos, mas complementares que você nos passou, né? Com essa seriedade, essa alegria. Eu particularmente gosto muito, acho que essa fonte ela traz modernismo, sabe? É bem moderna, e alegria. Mas ela, como ela não é tão fina, né, nem tão desenhadinha, ela também consegue trazer essa seriedade, esse conservadorismo. E ela é a fonte secundária, que é pra gente usar mais em textos, né? Se a primeira a gente pode usar em títulos, em textos principais. A segunda a gente pode usar em textos, né? Eu trouxe uma fonte mais simples, sem muita coisa, né? Sem muita desenho, para que pudesse nos ajudar na escrita. Então a gente vai ter as fontes. E as fontes elas devem ser utilizadas dessa maneira que está aparecendo aí, né? Dessa forma estruturada, dessa forma organizada, sendo uma para títulos e outra para os demais textos, né? Então você pode ver o que são alimentos desidratados, e ali embaixo vai o texto com a fonte. Então tem essa mistura, né, que deve ser aplicada entre a fonte principal e a fonte secundária. Então vamos aqui para uma das partes mais importantes, né, que dão início, é o logotipo, né? O logotipo aqui é alguns rascunhos que eu fiz, né? Inclusive você pode ter visto nos meus stories em algum momento. Alguns rascunhos que eu fiz para chegar no símbolo que a gente vai mostrar agora. No caso você vê aí um pouco da presença daquela fonte, né? Que eu já mostrei anteriormente. E observando, né? O leque de produtos que a marca oferece, tudo que você pode oferecer, eu vi que havia certa semelhança entre os grãos, né? Semelhança visual entre esses grãos, e principalmente entre os grãos, as sementes e as oleaginosas. Achei que são bem parecidas. E aqui eu fiz um desenho de alguns grãos, algumas sementes, enfim. E eu vi que eu podia fazer um símbolo parecido com eles. Então a gente vê aqui alguns, né? Aqui a gente vê alguns. Aqui outros, ó. A maioria desses produtos citados, né, eles possuem um formato meio que redondo, né, meio arredondado, você pode ver. Sempre é um tipo de cilindro, né. Ele tem algumas curvas, umas linhas curvas que traz mais leveza a esses elementos. E esses elementos também possuem uma camada externa, sempre, né, uma camada externa que cobre uma camada interna. Então eu representei isso mesmo, meio que uma camada externa verde, tá vendo? E dentro uma camada interna amarela, desses pequenos símbolos, né? Você pode ver aqui, por exemplo, um amendoim ali no canto, né? Então, alguns possuem também um acompanhamento de algumas folhas, né? Não é todos que possuem, mas alguns possuem um acompanhamento de alguma folha. O cacau tinha, né? Uma folha. Enfim, e aí eu queria chegar num símbolo que pudesse trazer essa semelhança, já que o nome traz essa lembrança, né? Granelli traz essa lembrança de grãos. Eu também queria que o símbolo trouxesse essa lembrança visual de um grão, né? Que fosse realmente visto como um grão mesmo, ali o símbolo. E aqui a gente chegou. A união dessas características nos fez chegar a um símbolo forte, né? De fácil compreensão e com significado próximo aos produtos dessa marca. Então o símbolo também é alegre, tem traços leves. Então aqui esse símbolo, você pode estar vendo no centro, né? Ele tem esse traço alegre, né? Ele tem sim um traço leve, mas ele também é um símbolo forte, dá para ver na grossura da letra, e que representa bem aquelas características que eu te falei, né? É um formato meio cilíndrico,
tem a presença ali de uma folha, tem a presença de uma camada externa cobrindo a camada interna, então traz a lembrança visual de um grão. Mas vamos entender mais a fundo como esse símbolo funciona. Então você pode ver aqui, primeiro, espaçamentos representam a leveza de uma alimentação saudável, sem glúten e lactose. Esse espaço que você está vendo entre o G e a folha em cima, né? Você pode ver que eu deixei esse espaço lá em cima. Tem a camada externa representando os grãos, né? Pode ver essa camada externa que cobre toda a parte verde. E tem a camada interna, que é esse espaço vazado amarelo, que é formado dentro do G, né? Que representa a estrutura, a composição e as propriedades dos grãos, né? Tudo que vai dentro de um grão. A estrutura, a composição e a propriedade. E o símbolo como um todo, ele vai trazer a ideia de um fruto, certo? De um fruto que une várias ideias numa só e carrega no topo a representação de uma folha que dá o toque final no símbolo, né? Nos remetendo à natureza. Então, quando eu coloco essa plantinha lá em cima, essa folha, eu quero que se entenda como um fruto, mas ao mesmo tempo, quando se olha para o G, se lembre da questão do grão, da semente, né? Do que esse fruto vai gerar. Entendeu? Então, o símbolo, mesmo sendo tão minúsculo e pequeno, ele vai trazer essa lembrança. Então, a gente vai ver aqui de maneira mais aberta. E aqui como fica ele todo. Certo? Como fica ele todo com escrito, com o nome e com o subtítulo, né? Granelli, produtos naturais. E ali, se no símbolo anterior eu coloquei no G, agora eu coloquei ele no A para dar um visual mais bonito, né? Não ficaria tão bonito no G, como eu tinha colocado anteriormente. Ah, Mike, não tem problema utilizar primeiro no G, depois no A? Não tem problema a princípio, né? Não tem problema... Tem problema a princípio, mas depois eu tentei contornar esse problema fazendo um símbolo mais responsível, né? O que seria um símbolo responsível? Ele é aplicado em cada tamanho. Você pode ver na tela aí. Tem o tamanho principal, Granelli, produtos naturais. Ele acompanha a fonte bonitinha, a fonte principal, a fonte secundária. E leva também ali o símbolo sobre o A. Depois, um símbolo mais reduzido. Eu já tiro produtos naturais, mantenho o nome Granelli com o símbolo. E algumas situações em que não vai ser possível colocar o nome inteiro, eu reduzo para ficar só o G de Granelli. Acho que vai lembrar bem. E com a florzinha em cima. Da mesma forma que estava em cima do A, eu coloco ela em cima do G, que traz essa lembrança também do símbolo principal. E se em algum momento a gente tiver que usar o símbolo ainda menor ainda, às vezes num selo, não sei, às vezes em alguma coisa muito pequena, for necessário usar o símbolo, tá ali a versão dele minúscula, né, que é só a plantinha mesmo, daquele formato, daquela curva, né, daquelas linhas. Então aqui a aplicabilidade sobre fundos que o símbolo vai ter, aqui primeiramente no fundo amarelo, com a letra verde, né, que é o tradicional, o padrão. Depois eu coloquei também no fundo verde para ver se a gente conseguia aplicar e dá super certo, mas deixando a letra branca. No fundo preto, caso seja necessário, alguma coisa preto e branco que vai ter, eu fiz a versão tanto preta quanto branca que você está vendo aí abaixo. E aqui algumas outras versões, ó. Acho que fica bem legal esse G gigante, né, o símbolo gigante no fundo amarelo representando. Ele tem sim sua beleza, você pode ver nas curvas, ele nas pontas, um pouco daquela serifa, um pouco daquela seriedade, porque a marca traz essa sabedoria, né? Mas também um pouco da leveza, da elegância nessas pontas, né? Na parte da flor, lá em cima, da flor, né? Não, da planta, da folha, né? Aqui no centro eu achei super bonito esse logo, um fundo branco, com a letra verde e um detalhezinho ali pequeno amarelo, dando ali o charme, né? Muitas vezes a gente vai poder usar nesse fundo branco. Fica super legal, né? Geralmente a gente não tem um símbolo que fique tão bem no fundo branco, mas esse cabe muito bem. E aqui do lado eu deixei uma versão no fundo verde, né, com a letra branca. Não para aplicações, é mais importante. Acho que quando a gente olha o símbolo assim limpo e seco, a gente tende a não perceber como ele vai ficar bom, né? Como ele pode ser aplicado e usado de forma boa, que atraia o olhar do cliente. Nas aplicações que a gente pode ver isso, e eu fiz aqui algumas aplicações. Primeiro, aplicações sobre fundos, né? Caso seja necessário fazer uma aplicação assim em algum vídeo, em alguma produção a mais, a gente coloca assim aplicação sobre fundos. E no caso eu tenho um fundo de trigo, né? De alguma coisa assim, e eu coloquei um degradê amarelo para a gente conseguir enxergar o nome. Inclusive, esse degradê ele vai ser uma marca registrada das próprias produções visuais, né?
Você pode ver que aqui para frente que eu vou estar usando esse degradê para estar compondo as peças. Aqui eu fiz outro, no caso no verde, ó. Atrás a gente tem um chá, né? Lembrando chás fitoterápicos, né? Que você me falou. E aqui eu já apliquei com a letra branca, fica bem clean, fica bem aplicado, né? E chama a atenção do público. Quando você tem a imagem de fundo, você tem também esse degradê verde na frente para facilitar a leitura do símbolo. Mas vamos lá. Aqui a gente tem os cartões de visita, né? Eu apliquei ele assim, à frente do cartão de visita. Eu acho super legal que tenha só o símbolo. Eu coloquei ele a planta, né? A folha no caso, para que pudesse ser lembrado, né? Acho que eu fiquei tentando colocar alguns elementos que pudesse ficar sendo marca registrada, que pudesse aparecer em tudo e assim pudesse fazer o público lembrar da marca através disso, né? Então a gente tem aqui na frente o nome Granelli, com o símbolo da planta, as cores padrões, o amarelo e o verde, mas no verso do cartão já coloquei ali alguns detalhes que pudessem fazer a marca ser lembrada. Eu deixei aquele pattern, né, que a gente chama, que na verdade é tipo um padrão de fundo, que eu pudesse usar. No caso, no verso do cartão, e para essa marca eu fiz esse pattern, esse fundo, com várias folhinhas lado a lado, né, colocadas ali de forma organizada e que a gente pudesse usar em cada coisa. Coloquei ali também o símbolo, né, reduzido, viu como é bom? Tem um logotipo responsível, né, que você consegue reduzir ele à medida da sua necessidade. Eu achei que não ficaria tão legal eu repetir o símbolo que eu coloquei na frente e atrás, né? Então eu coloquei a versão reduzida dele, que é só o G ali, que também vai ser super utilizado no perfil do Instagram, né? Perfil de redes sociais. Quando for alguma impressão, alguma coisa muito pequena, eu coloco ali só o G. Só aquele símbolo reduzido. E também coloquei ali, a título de exemplo, né? Granelli Produtos Naturais, para a pessoa saber do que se trata. O número, o Instagram e também o e-mail. Acho que essas 3 informações são bastante, porque você consegue entrar em contato via celular, né, para um atendimento de delivery, essas coisas, ou para tirar alguma informação rápida. No Instagram você consegue visualizar o que a loja vende, né, que a loja está oferecendo, e no Gmail, né, no e-mail você consegue entrar em contato para algum tipo de contratos, né, alguma compra maior, mais grande. Então, seguindo, aqui também eu fiz um modelo de panfleto. Acho que esse panfleto é bem diferente do que a gente costuma ver. Mas eu também trouxe algumas coisas que são comuns também em outros panfletos. Vamos analisar. Por exemplo, aqui, lá em cima tem um símbolo. Preferi colocar outro símbolo reduzido, né, que é o sem o nome Produtos Naturais embaixo, é só Granelli, para que a pessoa também não fique falando, Granelli Produtos Naturais, mas sim Granelli, esse é o nome, né. Eu coloquei ali meio que um slogan, né, vida saudável com orientação e produtos de qualidade, que é basicamente o que você está entregando, né, uma vida saudável através de orientações e dicas de um profissional e produto de qualidade. Ali eu apliquei o fundo amarelo, né, você pode ver que tem tipo não sei se vai dar para ver aí no computador ou no celular que você está vendo, mas tem tipo um efeito texturizado atrás, certo? Tanto no papel quanto no fundo eu apliquei esse efeito para que desse uma sensação diferente nessa pessoa, uma sensação de natural, né? De algo que tenha uma textura, né? Que eu possa tocar e sentir. No caso desse fundo, né? Nos lembra alguma situação de planta, né? Então, não sei se dá para ver aí, por isso está difícil de explicar. Mas tem a vida saudável, com orientação e produtos de qualidade. Eu coloquei no fundo aquele pattern, né, que eu falei, que são várias plantinhas lado a lado, bem organizadas. Ali, e eu coloquei fotografias dos produtos a serem oferecidos, que a gente pode mudar, você vai observar, né? A gente pode colocar fotos que talvez atraiam mais, né? Mas eu acho que essas fotos reduzem bem o que você está vendendo. Mas dá pra gente colocar outras, se for a tua vontade. No caso, eu coloquei ali, ó, percebe que a caixa, né, que tá levando as fotos, né, o contorno ali, ele também está no mesmo jeito que está a folha, lembra a folha, né, com essas pontas, tanto quadradas quanto circulares, né, 2 pontas quadradas, 2 pontas circulares, que estão levando ali as fotos dentro, né. Então eu coloquei as fotos também nesse mesmo estilo, né, com as pontas quadradas e as outras 2 pontas circulares, que faz lembrar também a folhinha, né, que está em cima ali do A ou em cima do G, dependendo da aplicação. E ali abaixo eu coloquei, né, chás fitoterápicos, suplementos, vitaminas, ou seja, a foto está em cima, mas o cliente também vai ficar ciente lendo
lendo a descrição embaixo. Também coloquei as informações, né, número, Instagram, e-mail e o endereço que a pessoa pode encontrar. É um panfleto bem clean, bem diferente daqueles que você me enviou. Ele tem os respiros, né, que são os espaços que não tem nada. Espaço em branco, por exemplo, do lado do Granelli, do lado de Vida Saudável. Esses espaços, esses respiros, eles dão um ar mais de profissionalidade, né? Retira do panfleto toda a informação a mais, toda aquela informação que vai deixar o panfleto poluído, e deixa só as informações mais importantes que vão levar o cliente a te procurar. Ele vai ver a logo, vai ver o que você está oferecendo e vai ter ali os pontos de contato. E aí eu aplico bem ali as cores, as fontes, né, e os materiais de apoio, né, que é esse fundo ali com as folhas bem organizadas, né, várias folhas, e aquela folha principal lá embaixo. Então já fica aí os cartões e os panfletos, nesse material mais de papelaria. Outra coisa que tem no meio de papelaria é adesivos, né? Eu fiz esse padrão de adesivos aqui circulares, que você pode muito bem colar sobre as caixinhas, né, de acrílico que você me falou. Então eu acho super interessante. Eu fiz aqui alguns modelos, no caso eu coloquei, por exemplo, castanha do Pará, granel, 100 gramas a R$ 9,90, né, a título de exemplo. Eu achei legal, em vez de colocar imagem, nesse tipo de adesivo, eu coloquei um vetor, né, coloquei ali apenas um símbolo, apenas um desenho que pudesse lembrar aquele produto, certo? Então esse é o estilo da marca, né? Esse estilo mais de linhas, de desenhos, sem ser tão grosseiro, né? Tem um pouco da seriedade, mas tem um pouco daquela alegria, né, que você me falou. Então, eu tentei aplicar isso também nos adesivos. Então, além do adesivo da castanha, também fiz um exemplo de farinha integral, né? Então, ali o símbolo também. Fiz ali um adesivo que talvez você não precise usar nos potes que você vai colocar, né, os produtos. Você pode colocar na parede, alguma coisa assim, algum produto, enfim, né. Botei uma frase ali de efeito: você é o que você come, Granelli. Então, a título de exemplo, né, você pode alterar a frase. Na verdade, eu queria conversar com você sobre isso, a maneira que a gente podia se expressar com o público, a maneira que a gente podia falar. Isso é muito importante ser decidido de antemão, mas eu levei o tipo de fala que a Granelli tivesse. Eu quis colocar como algo mais sério, certo? Mais sério, mais sóbrio, porque tem que passar essa imagem de sabedoria, mas ao mesmo tempo pode ser alegre, sim, pode ter alguma piada ali, e as piadas que talvez a Granelli fosse fazer podia ser algo em tom mais sarcástico, né? Que é aquele tipo de pessoa que é séria, mas quando faz uma piada sai ali em tom sarcástico, vamos dizer assim, né? Então você é o que você come, né? Então, tipo, faz a pessoa pensar, passa um pouco de seriedade, passa um pouco de sabedoria, mas passa também um pouco de brincadeira. E por que eu falo isso, né? A gente se preocupar como a marca vai ser vista. Isso é muito importante. Hoje em dia, a marca, se ela for simplesmente uma empresa, ela não chama tanta atenção. Então ela tem que assumir características realmente de uma pessoa. Então é por isso que eu te mandei até aquelas perguntas sobre os atributos da marca, né? Que você pode me responder: a marca é isso, a marca é aquilo. E isso é super importante porque as pessoas compram de quem elas se familiarizam, né? De quem elas se acham parecida, de quem ela tem aqueles pontos parecidos. Então você vai atrair pessoas do jeito que você se posiciona, né? Se você se posiciona de um jeito mais sério, você vai atrair pessoas sérias. Se você se posiciona de um jeito sério, porém alegre, você vai atrair esse tipo de pessoa que é sério, que é fechado ali, mas que quando tem que falar alguma coisa alegre, também fala. Passa um pouco da elegância, passa um pouco daquela sabedoria, né? Então acho que, inclusive, eu acho a Granelli parecida contigo. Acho que é muito comum os clientes falarem os atributos da marca de acordo com como elas são, né? Como as pessoas são. E isso é bom porque como é você que vai estar à frente, vai estar conseguindo fazer da marca aí realmente uma pessoa. E isso vai chamar a atenção das pessoas, né? Vai atrair pessoas que se pareçam contigo, com a Granelli. Também fiz esse adesivo aí com um símbolo, né, reduzido, que também pode ser aplicado sobre alguns locais. Seguindo, aqui eu fiz uma espécie de fita adesiva, não sei se será necessário para muitas coisas, mas a gente pode usar uma fita adesiva que a gente pode colocar sobre alguns produtos. Eu pensei na porta a gente ter tipo uma fita adesiva, tipo aberto ou fechado, dependendo, né? E tivesse esses efeitos, né, que eu apliquei aqui com as folhinhas, e podia ter o nome, né, aberto ou empurre, né? Eu pensei que você colocasse uma porta de vidro, ficaria bem legal. Inclusive eu vou mostrar uma aplicação posteriormente. Então a gente tem aqui essa fita adesiva que dá para você utilizar em algumas coisas. Aqui
aqui é uma embalagem. A gente lembra que granele não tem essa relação tanto com embalagem, né? Mas eu fiz isso aqui por quê? Para você entender se porventura em algum momento a granele assumiu uma posição de produzir, né? Produzir alguns produtos e vendê-los assim por fora, né? Produtos que assumam essa característica de embalagem. No caso aqui, por exemplo, eu fiz Chocobol drageado de castanha do Pará com chocolate ao leite. Eu fiz se porventura a granele vier a produzir algum tipo de embalagem, né? No caso esse aqui de algum drageado, por exemplo, que geralmente vem assim, né? Mas se não, isso pode se aplicar em outras coisas também. Alguma coisa que precise de embalagem já vai ter esse modelo pronto aqui, né? Esse tipo de modelo. Que eu coloquei basicamente a flor, né? A flor, e por fora tem ali a imagem do produto. Vem ali o nome do produto com a mesma fonte do logo e abaixo com a fonte secundária exemplificando do que se trata aquele produto. Tem uma outra embalagem melhor ainda de se entender, que é essas embalagens aqui de barrinha de cereal. Geralmente a gente não costuma, eu por exemplo não costumo ver barrinha de cereal fora da embalagem, não sei se existe e se você vai vender desse tipo, mas eu acho que se porventura você conseguir fabricar uma barrinha de cereal, por exemplo, e embalar desta maneira, acho que vai trazer uma diferenciação da marca, né? Um produto próprio da marca que você vai poder vender e passar para os clientes, né? E construir essa lembrança na memória dos clientes de que você também produz, né? E vende alguns produtos personalizados, né? Então eu fiz aqui 2 tipos de barrinha, né? Uma barrinha de cereal sabor banana, que é essa amarela com verde, e essa barrinha de cereal sabor laranja, que é essa de predominância verde com um pouquinho de amarelo. Mesma coisa, eu deixei ali o barrinha bem grande, né? Com a fonte da marca, e ali abaixo eu coloquei com a fonte secundária o produto, o sabor, né? Feito com frutas desidratadas, ó, legal. Então podia ser uma diferença. Eu não sei se é possível fabricar uma barrinha de cereal dessa maneira, mas foi uma ideia que eu quis colocar. Caso você queira aplicar, seria muito legal. Talvez não com barrinha, talvez não com drageados, mas alguma coisa que você for querer fabricar e vender, podia aplicar isso também, esse modelo. Mesma coisa, você pode perceber que tem uma linha ali, ó, um espaço, por exemplo, da barrinha de cereal de banana, o espaço amarelo, né, e o espaço verde, ele foi dividido ali, da divisão do amarelo para o verde, é tipo aquela linha da planta, né, da mesma planta. E você pode ver que eu usei ela no fundo e está sendo a marca registrada dessa tua identidade visual, dessa marca, né. Está sendo, quando a gente bate o olho nessas plantinhas, a gente vai ser induzido a lembrar da granele. É isso onde eu queria chegar, né. E ali abaixo eu coloquei, por exemplo, ali, ó, o símbolo é só o G, né, não cabia. Não cabia nessa embalagem, que é tão pequena, né? Uma embalagem de uma barrinha de cereal, não cabia colocar o nome todo. Então, é por isso que um logotipo responsivo, ele vale muito, né? Porque às vezes a gente precisa de um símbolo bem menor. E quando reduz o símbolo que a gente tem, não dá pra ver, né? Não dá pra enxergar. Então, a granele vai estar contando aí com um logotipo responsivo, né? Que vários tamanhos para o mesmo logo. E aí você vai poder aplicar em várias coisas. Passando adiante aqui, ó, a fachada, né? Você mandou essas fotos. Eu fiz ela no estilo tinta, né? Como se tivesse sido pintado na parede. Porém, tem várias outras maneiras de ser aplicada, certo? Inclusive, é a primeira vez que eu faço esse tipo de aplicação aqui. Eu fiquei bem animado para tentar entregar algo legal. Porque você me passou a parede, né? E eu queria eu mesmo fazer alguma coisa por cima, né? Para que você entendesse. E ali eu coloquei a planta ali em cima, né? Você pode ver, pintaram na ponta. E o nome ali, Granele Produtos Naturais. Eu geralmente não colocaria o nome Produtos Naturais, porém, como a tua empresa está abrindo, é interessante que a gente colocasse esse nome, né? Produtos Naturais, para que os clientes pudessem passar e entender. Você pode ali, tá a tinta, mas você podia investir em colocar uma letra caixa, né? Uma letra daquele material mais robusto, né? E eu creio que seria bem visto. Você pode ver do lado, por exemplo, na 888 bets, o mesmo estilo na tua loja, algo clean, entendeu? Não sem muita poluição visual, sem muita coisa escrita na parede, número, essas coisas. Eu acho que não chama tanta atenção. Você podia colocar ali sim alguma mesinha ali fora, algum pedestal, vamos dizer assim, né? Colocando um panfleto, cartão de visita para a pessoa passar e pegar. Mas pintar a parede com Instagram, com o número, eu não sou tão a favor disso. Acho que a fachada foi feita para diferenciar, foi feita para a pessoa passar e notar a tua loja ali. Então, quanto mais clean e bonita for a fachada, mais vai chamar a atenção, sem muitas informações. Eu acho esse amarelo super chamativo da tua loja.
e colocando ali os detalhes, como aquela planta ali em cima, e só o nome ali já vai ser o bastante. Mas porém a gente dá para ver umas coisas diferentes, dá para melhorar, né? Por exemplo, eu colocaria essas letras Granelli em letra caixa, né? Aquele material mais profissional, mais elegante, que você pode conhecer. Se não conhecer, eu te mando uma foto depois. E aqui eu fiz uma edição a título de exemplo, que é a mesma foto, só que ele na porta eu coloquei uma porta de vidro. Acho que ficaria legal isso, daria uma sensação de algo natural. Dentro tu poderia colocar um ar-condicionado, né? E na porta ali, ó, perto do local de abertura, podia colocar aquele adesivo que eu te falei, né? Aquele adesivo com empurre, né? Enfim. E aí eu quis colocar uma foto ali para tipo mostrar como seria, né? Porta de vidro, uma porta de vidro transparente para que a pessoa pudesse visualizar dentro os seus produtos sem ter necessidade de entrar, né? Mas aí eu acho que ficaria bem legal essa parede dessa cor, né? Uma cor chamativa com o verde ali, tanto da planta quanto do nome, e uma porta transparente de vidro que pudesse visualizar o que tem dentro e dar aquele toque final de elegância, né? Podia sim colocar também um adesivo ali na porta com alguns detalhes, né? Como aquele que eu fiz, dizendo seja o horário, seja empurre, né, a porta, para a pessoa não ficar batendo, ou entre, alguma coisa assim, certo? Ou aberto, enfim. Mas ficaria legal também colocar um adesivo nessa porta. Passando adiante, eu fiz aqui uma aplicação de camisa, né? Camisa para você, para os funcionários. Acho que é uma camisa clean também. Leva ali o logotipo no peito, Granelli. Fica super chamativo, podia fazer algo bordado, né? E ali abaixo eu coloquei aquela mesma planta. Ó, como ela fica legal na camisa, o estilo dela. As linhas, curvada dela. Fica bem interessante. Vai aplicar bem a marca, vai fazer ser lembrada quando a pessoa passa na rua com essa camisa, vai lembrar da tua marca facilmente, né? Fora que é totalmente diferente da concorrência que você tem, né? Das empresas que tem ao teu redor. Primeiro que eles não têm um logotipo que se aplique em cada situação. Segundo que ele não tem toda essa padronização que a tua marca tem, né? Principalmente na camisa que a gente está vendo, né? Aplicando em cada coisa, você vai poder aplicar essa tua marca. Adiante a gente tem aqui também a aplicação da bolsa. Essas bolsas são legais, né? Que elas são um modelo mais ecológico, né? Que você não precisa ficar gastando aqueles sacos de plástico, né? Aquelas sacolas. E acho legal você ter esse tipo de sacola aqui mais ecológica, né? Personalizada, que a pessoa poderia adquirir mediante a tantas compras, ou a princípio, né? Quando você abre a loja, tiver na inauguração, quiser distribuir. Porém, eu acho que seria caro, né? Não sei. Mas se não for tão caro distribuir, se for caro, você vê aí com as pessoas, se a pessoa fizer compra no valor tal, né, quantidade tal, poder levar essa bolsinha. E é bem legal, para onde a pessoa for, vai levando a tua marca, vai mostrando, vai levando essas plantinhas, né, que vão dando a lembrança, né, tá vendo que elas são aplicadas em cada canto, e ali o logo embaixo, Granelli Produtos Naturais. Isso vai fazer lembrar a tua marca, ó, muito, entendeu? Vai ser um super aliado aí para lembrar na cabeça das pessoas a tua marca. Seguindo adiante, a gente vai ter aqui a aplicação, eu fiz de algumas publicações que pudessem ser verticais, né? Quem já entrou na parte de redes sociais. Aqui eu fiz algumas artes que a gente podia aplicar nas redes sociais ali em quesito stories, por exemplo. Daquela moça, né? Coloquei só uma legenda que pudesse nos ajudar ali momentaneamente, né? Coloquei cara de quem tá com a saúde em dia, né? Percebe que é uma frase que traz seriedade, não tem nenhuma coisa tão engraçada assim, mas que traz um pouco de leveza para uma pessoa séria, para uma pessoa elegante, para uma pessoa sábia. Traz aquele ar de uma piada sem tanta graça, mas que tem sim um senso de humor, né? Tem um senso de humor, mas não é tão engraçado assim. Então acho que esse é o estilo que a Granelli tem. Uma cara de quem tá com a saúde em dia, né? E é meio que uma piada, mas não é tão engraçado assim. Mas traz um senso de humor para também não ficar uma marca tão séria, tão chata, né? E eu botei ali, aqui você encontra orientação profissional. Acho que foi isso que eu coloquei ali no rapaz, só a título de exemplo. Você percebe também que na foto da pessoa tem ali a mesma plantinha, né? Tanto atrás da pessoa quanto na frente, dando esse estilo, né? E aqui no seu lado meio eu coloquei, confira nossa variedade de produtos. Percebe que a caixinha onde está a letra, daquela mesma coisa que eu te expliquei, com as pontas, da mesma coisa do panfleto, com as pontas quadradas e a ponta também redonda, né?
E a ponta também redonda, né? Que você consegue lembrar também daquela mesma plantinha. No caso, esse do meio aqui, ó, percebe que tem tipo uma pontinha lá embaixo, para a pessoa conferir a variedade de produtos, né? A gente podia colocar um link ali, que a pessoa arrastasse para cima e caísse em alguma espécie de aplicativo de delivery que a marca pudesse ter, certo? Eu acho que fica bem legal essa aplicação para os stories aí, alguma publicação vertical que a gente possa ter. Mas também fiz as aplicações para feed, né? No caso eu coloquei aqui exemplo de bolo de banana, exemplo aqui de alguns grãos. Você pode ver ali também castanha do Pará. Eu coloquei ali a imagem, né, do tipo de um pote com as castanhas. Eu coloquei aquele mesmo adesivo que eu fiz, né, sobre. E ainda coloquei aquela mesma planta ali, característica por trás. E aí eu coloquei também outro post com 8 benefícios das frutas desidratadas, né. Então tem post de ensino, né, para ensinar alguma coisa, né, trazer valor para o cliente. Tem de dicas, né, 8 benefícios das frutas desidratadas, vai trazer aquela imagem de sabedoria. E eu coloquei ali também uma postagem dos grãos a título de só mostrar, sempre ficar lembrando na cabeça do cliente o que é que a Granelli vende. Isso é importante no início, né? Às vezes de início o cliente não sabe bem o que a gente vende, a gente tem que ficar mostrando ali através de imagem. Acho que uma imagem fala mais que 1000 palavras. Então, o estilo que eu trouxe é um estilo clean, que traga essa elegância, entendeu? Então tem sempre fotos bonitas, a gente sempre tem que trazer isso em mente, fotos bonitas, fotos que tragam esse sentimento de elegância. O jeito de falar tem que ser esse jeito sábio e às vezes você pode aplicar um pouco de sarcasmo, né? Um pouco de piada para trazer aquele ponto de alegria. Então esse eu acho que é o ponto certo da Granelli e que eu tentei aplicar também para as publicações, né? Então ali foi as publicações de stories, essa aqui é as publicações de feed. Eu não quis apostar tanto no estilo quadrado, né, que a gente está acostumado no estilo quadrado. O Instagram também permite que a gente publique algumas postagens em estilo um pouco mais vertical. Eu acho que podia ser legal porque ele ocupa um pouco mais de espaço da tela do celular. Então quando a pessoa estiver passando e ver uma imagem dessa, né, um bolo de banana ou outro produto, né, que chame a atenção, creio que vai fazer a pessoa parar, né, principalmente se for uma imagem bonita. E percebe que todas elas seguem um padrão, né, padrão de degradê ou um padrão de fundo totalmente amarelo. A gente pode usar também a parte verde, enfim. E aqui por fim, eu coloquei uma propaganda de rua, né? No caso aqui a gente tem uma rua, né, com carros, com certeza as pessoas passam de manhã indo para o trabalho de carros. E eu coloquei, né, um banner. É hoje que você prometeu ter hábitos mais saudáveis? Então isso a pessoa lê, a pessoa começa a pensar, passa aquela seriedade, passa aquele ar de sabedoria que a marca tem, como eu já disse, e faz a pessoa buscar saber mais da Granelli. Então achei interessante. Coloquei ali aquelas mesmas aplicações, mesma questão do degradê. E é isso. A marca tem seguido esse padrão. Creio que aqui é o último slide. Isso é o último slide. Acho que você pode entender bem mais. Eu gosto de explicar assim por vídeo, porque eu vou narrando por fundo. Às vezes eu repito muito, né? Às vezes eu repito muito tudo que eu tenho falado, mas eu acho que é bom para a pessoa entender, já que eu não estou presencialmente aí para te explicar as coisas. Por vídeo eu creio que explica bem. Mas eu vou te mandar o PDF também, esse PDF dessa apresentação, para que você possa ler com calma, visualizar as coisas com calma e que possa também, tiver alguma dúvida, me falar, tiver alguma coisa, vou ficar aqui no aguardo, tá bom? Então a gente pode ir para a gente seguir em frente, para a gente realizar as postagens, para a gente mexer no Instagram e finalmente começar as vendas aí da Granelli, tá bom? Foi muito bom fazer esse projeto. E tô aguardando a tua resposta, tá bom? Acho que é isso. Granelli é uma marca super, não é tão exclusiva assim, mas é uma marca que traz certa elegância, que traz essa sabedoria. Mas a gente pode também apostar, né, um pouco dessa alegria, um pouco desse senso de humor apurado, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Fico no aguardo para maiores informações, tá bom? Vamos lá.